Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro de Eclesiastes, a partir do capítulo 5, versículo 1, para a nossa meditação. A você que está chegando agora na minha página aqui no Facebook, eu quero dar as boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus, a toda a família católica, a toda a família espírita, aos livres pensadores, a você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, que diz não crer em Deus, mas você tem o seu coração aberto, a sua mente aberta para o conhecimento, você gosta de estudar, gosta de ler, tem a curiosidade de saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, mas não consegue ler sozinho. Irmãos evangélicos de todas as denominações, enfim, todos vocês são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Venham ler conosco, venham se juntar a nós nesse projeto de toda a leitura, da leitura de toda a santa palavra do Senhor nosso Deus, né? Aleluia! Venham ler conosco a palavra de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, vai te instruir, vai te orientar, vai te dar sabedoria, conhecimento, para você compreender as Sagradas Escrituras. Portanto, todos sois muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Portanto, você vai pegar a sua Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado e vai, acima de tudo, orar ao Senhor Jesus para que te dê o entendimento, a compreensão da sua santa palavra. É importante ter um dicionário da língua portuguesa porque precisamos conhecer palavras. Se não conhecemos palavras, tudo fica muito mais difícil. Fica difícil, mas não fica impossível. Para Deus não há impossível. Deus não conhece o impossível. Com relação à versão da Bíblia, eu fiquei muito assustado esses dias que eu entrei numa livraria evangélica e como estão alterando a palavra de Deus, estão adulterando a palavra do Senhor. Portanto, essas Bíblias mais novas agora, elas não são recomendáveis. Nós estamos lendo a Bíblia aqui, na versão mais antiga, revista, aqui, versão revista e corrigida, de João Ferreira de Almeida. Essa é a versão mais recomendável para a leitura da Santa Palavra de Deus. E se for a versão revista e corrigida, quanto mais antiga, melhor. Essa minha aqui, ela é uma versão de 1969. Continuou sendo impressa até, o início, meado da década de 80, início da década de 90, não sei. Mas outra versão muito boa também, para você acompanhar a leitura da Palavra de Deus, é a versão King James. KJ alguma coisa, de 1611, essa versão de 1611, ela é maravilhosa para lermos a palavra de Deus, viu? São as versões mais fiéis ao texto original, né? Essas versões mais novas agora, Bíblia atualizada, ou seja, revista e atualizada. Sai fora dessas versões. Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia Novo Mundo,
Bíblia Nova Versão Internacional, essas Bíblias mais recentes, Bíblia da Mulher, esses negócios que estão lançando aí agora, foge dessas versões. Foge dessas versões porque estão alterando sutilmente o texto sagrado para que o contexto se perca, tá? E para que eles possam legalizar o pecado, os adultérios, por exemplo, e outras coisas mais que eles querem legalizar dentro da casa de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Irmão Gilson falou bastante. Eclesiastes capítulo 5. Vários conselhos práticos. Capítulo 5, versículo 1 em diante, nos diz assim: a santa palavra do Senhor nosso Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Versículo 7 novamente. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem-na com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer
má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim tu voltarás, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na tua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Perdão, versículo 16 novamente. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidades e cruel furor. Vamos voltar aqui no versículo 15 em diante para a nossa meditação, que nos parecem estar interligados nesses versículos. Versículo 15 em diante. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidades e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Aleluia! E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Louvado seja Deus. É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Capítulo 6, versículo 1 em diante, que nos diz assim: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que muito frequentemente, versículo 1 novamente. Há um mal que visto debaixo, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem,
e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Versículo 3 novamente. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele, porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, e ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar. Vamos voltar aqui no versículo 3 novamente, porque também esses versículos aqui são interligados. Vamos compreender melhor, né? Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, e ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Versículo 8 novamente. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que se aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos novamente voltar aqui. Eu peço perdão, precisamos compreender o texto. No versículo 10 em diante, né? Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol?
as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Capítulo 7, versículo 1 em diante, que nos diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas. Versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Aleluia! Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da posteridade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo, ou fora de teu tempo, né? Versículo 17 novamente. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Aleluia! A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. A verdade que não há homem, versículo 20,
Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo te amaldiçoar. Versículos 19 e 21 novamente. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na terra. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo, quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor até aqui a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, ó meu Deus, eu venho te agradecer, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, meu Deus, que foi lida, aleluia, diante do Senhor, na presença, meu Deus, aleluia, dos nossos seguidores aqui do Facebook e também do YouTube. Senhor da glória, ó, vem nos dar, meu Deus, entendimento e compreensão das tuas santas palavras, que cada ouvinte, meu Deus, possa entender, compreender a profundidade das coisas que estão sendo lidas, meu Deus. Não seria possível, meu Deus, explanar cada um desses versículos maravilhosos que nós lemos, meu Deus, ainda que a nossa capacidade não alcance tudo isto, aleluia, porque o Senhor tem feito as coisas nos céus e na terra e tem mantido oculto a sabedoria e o entendimento do coração dos loucos, mas os sábios que leem a tua palavra, que buscam o conhecimento, que temem ao Senhor, a tua palavra nos diz que a vereda do justo, do sábio, é como a luz da aurora que vai clareando
mais e mais até se tornar dia perfeito, até o conhecimento se fazer bastante em nossos corações diante do Senhor. Ó Santo Deus de Israel, faze com que a tua palavra santa e poderosa, meu Deus, encontre repouso em nossas almas, que elas estejam escritas, meu Deus, nas tábuas de carne do nosso coração, para nos fazer lembrar do temor do Senhor, para considerarmos, meu Deus, a vereda da vida, Senhor, para que desviemos os nossos pés do mal e do pecado, Senhor, que tão de perto nos rodeia. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos dar o arrependimento sincero e fazer as nossas almas, os nossos corações, tornarem a Ti, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, vida nossa, salvação nossa. Aleluia, Senhor Deus nosso Todo-Poderoso, meu Jesus amado, vida eterna nossa, assim nos abençoe o Senhor, com a bênção da salvação e da vida eterna, em cada vida, em cada coração, meu Deus, que está lendo conosco a Tua santa palavra. Ó, vem perdoar os nossos pecados, Senhor Jesus, seja por pensamentos, palavras, por obras, vem lavar a nossa alma no Teu sangue poderoso, que foi derramado por nossos pecados, na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Ó Senhor, Tu derramaste a Tua alma na morte, por nossas vidas, para nos dar vida, para nos trazer salvação. Mas Tu retomaste a Tua vida, porque não era possível que pela morte fosse retido, Senhor. E pela Tua ressurreição dos mortos ao terceiro dia, nós temos a certeza de que como o Senhor vive, nós também viveremos contigo na glória. Aleluia! Porque o Senhor nos prometeu, aleluia, que o Senhor iria para nos preparar lugar e voltaria uma vez mais para nos buscar, para que onde o Senhor está, estivéssemos nós também. E a Tua promessa, meu Deus, aleluia, está mais firme do que a terra, mais firme do que o firmamento, mais firme do que os céus. Senhor, o Senhor nos diz na Tua palavra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor Jesus, aleluia. E é com tais promessas, é com certeza de que aquele que prometeu também é poderoso para cumprir, muito mais do que aquilo que os nossos corações possam imaginar. É com esta certeza, com esta segurança, meu Deus, que os nossos corações ardem de alegria diante de Ti, Senhor Jesus. Ó, vem abençoar as nossas vidas, ó, vem abençoar as nossas casas, meu Senhor. Ó, vem abençoar, Senhor Jesus, as nossas famílias e também os nossos familiares, meu Deus, de perto, de longe, com as suas respectivas casas. Ó, estende, meu Deus, meu Senhor, a Tua mão poderosa, Senhor Jesus, para salvar as nossas vidas, para salvar as nossas casas, as nossas famílias, para salvar a nossa parentela de perto e de longe. Estende a Tua mão, ordena, Senhor, a salvação pela Tua palavra, Senhor Jesus. Envia, meu Deus, do céu,
o conhecimento, o entendimento do Santo, meu Deus, aleluia, para que compreendamos as tuas palavras, para que os nossos corações se acheguem mais e mais a ti, principalmente agora no tempo do fim. Senhor Jesus, cura as nossas enfermidades pelo teu poder, Senhor. Cura, arranca pela raiz toda enfermidade incurável, pela medicina, pelos recursos humanos. Esta paralisia, este câncer, esta AIDS, essa enfermidade maligna no sangue, nos nervos, nos ossos, essa diabetes, essa anemia profunda, esse tumor canceroso, faz desaparecer agora todo o mal, Senhor Jesus, pelo teu grande poder de fazer sujeitar a ti mesmo todas as coisas. Arranca toda doença, nada pode resistir o teu nome, ao teu poder. Glorifica o teu nome agora, nesta casa, nesta família, abrindo os olhos, meu Deus, daqueles que não veem, soltando a língua, meu Deus, daqueles que não falam, abrindo os ouvidos, meu Deus, daqueles que estão surdos, fazendo essa pessoa acamada levantar do seu leito de enfermidade, fazendo esta pessoa paralítica que se apoia em muletas, em cadeira de roda. Senhor Jesus, repreende toda enfermidade, porque doença nenhuma pode resistir o teu poder. Faz a vida retornar a estes braços, a estas pernas, a esta coluna, Senhor. Aleluia! Devolve a vida, meu Deus, aleluia! Esforça este homem, esta mulher que estão acamados, para que se levantem, essa febre que deixe este corpo, essa inflamação, esta enfermidade maligna, seja repreendida pelo sangue de Jesus, que saia todo o mal de nossas casas, de nossas vidas, pelo poder do Senhor. Meu Deus, repreende ainda esse espírito imundo que coloca briga, contenda entre o casal, meu Deus, e também dos pais contra os filhos dentro desta casa. Meu Deus, olha para esta casa, para esta família, meu Deus, quanto sofrimento, meu Deus. Estão em guerra uns contra os outros, meu Deus. Satanás tem cirandado dentro desta casa e tem feito, meu Deus, o inferno na vida desta família, Senhor. Repreende toda obra maligna, esse espírito imundo de contenda, de briga, de confusão, seja repreendido agora, saia de dentro desta casa, pelo poder do sangue de Jesus, que o sangue do Cordeiro te jogue por terra agora, ó espírito de contenda e de confusão. O Senhor te repreenda, Satanás. Saia dessa casa, dessa família, em nome de Jesus. Meu Deus, repreende esse espírito imundo que induz esta pessoa no vício da bebida alcoólica, no vício do cigarro, no vício das drogas, dos tóxicos, esse espírito imundo que induz esta pessoa, que tem escravizado esta pessoa nos vícios do adultério, nos vícios da prostituição. Repreende agora, Senhor, este demônio que tem escravizado esta pessoa nos vícios dos jogos de azar, também nos jogos de internet, nos jogos de rede e toda sorte de distrações, meu Deus, como a tela do computador, a tela do celular, que tem, ó Deus, feito desviar a atenção do homem, da mulher, das coisas que realmente importam, Senhor.
que é a nossa salvação, a nossa vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus, amarra toda a força do diabo e joga por terra agora, meu Deus. Repreende todo o mal, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, que todo mal saia dessa vida, desta casa, desta família, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro ainda, Senhor, em favor deste pai de família, desta mãe de família, meu Deus, que estão desempregados. Abre a porta, Senhor, de um bom emprego, meu Deus, de um bom trabalho, de um bom ganho, Senhor Jesus, para esta pessoa poder levar o sustento, meu Deus, para dentro de sua casa, para junto de seus filhos. Ó Pai eterno, assim nos abençoe o Senhor, com todas as bênçãos espirituais, com todas as promessas de bênçãos e vitórias materiais também, que a tua palavra nos tem prometido, Senhor. Mas acima de tudo eu te peço, conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e prepara as nossas almas para nos encontrar contigo, Senhor Jesus, nas nuvens do céu, que tu has de vir para nos buscar com poder e grande glória. Enquanto não, Senhor, eu te peço, não nos desampares durante a nossa jornada, a nossa caminhada sobre a face desta terra. A nossa vida é tão curta, Senhor, passa tão depressa, meu Deus poderoso. Senhor Jesus, sê conosco, não nos lances fora da tua presença, não retires de sobre nós o Espírito Santo, não nos desampares, não nos abandones, Senhor, mas antes nos guarde, nos livres de todo mal, de todo perigo, de toda a tentação do inferno, do pecado que tão de perto nos rodeia para nos fazer pecar contra o Senhor, nos fazer entristecer o teu Espírito Santo. Ó Senhor, vem nos livrar de todos os males, meu Deus, pelo sangue poderoso de Jesus. Eu muito te agradeço, meu Deus, por cada vida, por cada pessoa que estão perseverando em fazer esta excelente obra diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo de Deus, que é a leitura da tua santa palavra. Aleluia! Eu te agradeço, meu Deus, porque tu despertaste no coração desse homem, desta mulher, deste seguidor, aleluia, o desejo de ler a Bíblia nesses dias maus que nós estamos vivendo, o desejo de conhecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor Jesus, muito obrigado por estes minutos que passamos na tua presença. Senhor, abre os nossos entendimentos, faz-nos compreender a tua palavra e responde às nossas petições, às nossas humildes súplicas e orações diante de ti, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Envia a resposta do céu e assim nos abençoe, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eis aí, portanto, mais uma etapa da nossa tarefa cumprida, graças a Deus. Vamos perseverar em fazer esta excelente obra diante do Senhor. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus até o dia da volta do Senhor Jesus. Não vamos parar, né? Esse vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo,
para que você possa ler e reler novamente, quantas vezes você julgar necessário, para que se chegue à exata compreensão das coisas que o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. Aqui no alto da minha linha do tempo está afixado um post, que é um link que vai te direcionar lá para a minha página no YouTube. Lá você encontrará todos os vídeos que estão faltando aqui na nossa linha do tempo no Facebook, porque o Facebook de um tempo para cá está excluindo as lives, né? É lamentável. Mas você vai encontrar os vídeos que você não encontrar aqui lá no YouTube. Vamos ler a palavra de Deus, ouvintes. Vamos perseverar em fazer esta obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos dê entendimento. Que o Senhor Jesus vos dê saúde. Que o Senhor Jesus vos abençoe em tudo. Deus abençoe.